E ele conseguiu me dizer, exatamente o que eu precisava saber, para conseguir seguir em frente com a minha vida. Eu entendi que o tempo não espera por ninguém, nem mesmo por aqueles que são considerados verdadeiras lendas de Hollywood. De ícones que antes pareciam absolutamente impecáveis, até fotos bem recentes que fazem os fãs olharem duas vezes sem acreditar na mudança. Essas celebridades provam por A mais B que a fama não consegue interromper o envelhecimento, o estresse ou as escolhas de vida mais selvagens. Algumas dessas histórias podem te deixar em choque, enquanto outras podem até te fazer dar uma risada. Então fique por aqui, aproveite essa jornada conosco e não se esqueça de se inscrever para conferir mais dessas transformações surpreendentes dos famosos. Você deve pensar no seu cliente como um dos homens mais ricos e poderosos do mundo. E em primeiro lugar, temos o lendário Morgan Freeman. Morgan Freeman é uma daquelas raras lendas de Hollywood cuja voz por si só parece ser muito mais antiga do que o próprio tempo, mas de um jeito extremamente positivo e acolhedor. Durante décadas, ele tem sido aquela figura de autoridade calma nas telas, entregando sabedoria em cada palavra dita e uma presença marcante em cada silêncio estratégico. Mas enquanto aquela voz lendária parece estar para sempre congelada na perfeição, a sua aparência física atual conta uma história bem diferente e muito mais humana. Em seus primeiros anos de carreira, o rosto de Freeman era visivelmente mais liso, mais claro e apresentava muito menos as marcas causadas pelo tempo. Hoje em dia, as rugas profundas, a pele mais flácida e um aspecto geral mais frágil refletem com clareza a passagem inevitável dos anos. E essa mudança profunda não é apenas sobre o simples fato de envelhecer. Trata-se de trabalho duro. Freeman escolheu manter uma agenda de trabalho implacável, tornando-se um dos atores mais ocupados e requisitados de Hollywood, mesmo já estando em uma idade bem avançada. Dias intermináveis nos sets de filmagem, viagens constantes pelo mundo e décadas sob as luzes fortes dos refletores foram aos poucos esculpindo toda essa experiência em seu rosto. As suas sardas escureceram, a sua pele ficou mais fina e os seus traços faciais se suavizaram, dando a ele um visual muito mais rústico. Um visual desgastado que serve como um espelho para uma vida vivida em sua total plenitude. No entanto, em vez de enfraquecer a sua imagem pública, essa transformação acabou por fortalecê-la ainda mais. Sua aparência agora envia uma mensagem silenciosa e poderosa. A verdadeira grandeza não tenta se esconder do tempo. Ela caminha de cabeça erguida diretamente através dele. O envelhecimento de Morgan Freeman nos lembra que a dedicação total deixa marcas profundas. Mas essas marcas podem se transformar em puro significado. O rosto dele não é de forma alguma um sinal de declínio. É a prova viva de que a sabedoria, a resiliência e o esforço constante envelhecem com muito mais força e impacto do que a juventude jamais conseguiria. A educação de Lauryn Hill. Sim, Lauryn Hill. Em segundo lugar, temos ela. Lauryn Hill já foi amplamente louvada como a mistura perfeita de beleza, talento bruto e muita alma. Uma artista única em sua geração, daquelas que pareciam ser completamente intocáveis pelo resto do mundo. Com o seu brilho natural e uma voz extremamente poderosa, ela esteve no topo absoluto do universo da música. Mas a fama não serve apenas para receber aplausos, ela também exerce uma pressão esmagadora. E com o passar dos anos, essa pressão toda começou a aparecer. Conforme o tempo avançava, a aparência de Lauryn Hill sofreu mudanças que foram muito fáceis de notar para qualquer um. Aquela radiância juvenil que antes a definia deu lugar lentamente a um visual muito mais cansado e maduro. E não era apenas a idade chegando, era o peso das responsabilidades. Problemas com a justiça, incluindo questões fiscais que foram muito divulgadas pela mídia, controvérsias na vida pessoal e longos períodos afastada dos holofotes, tudo isso acabou desempenhando o seu papel. O estresse vindo da fama, as idas aos tribunais
e o julgamento constante do público acabaram se gravando permanentemente em suas expressões faciais. O seu rosto agora reflete uma vida que foi vivida sob um escrutínio intenso e cruel, moldada tanto pelo seu brilho artístico quanto por fardos emocionais muito pesados. Os fãs costumam notar com frequência que aquela luz que ela carregava parece estar mais fraca, agora sendo substituída por uma presença muito mais cautelosa, séria e reservada. Ainda assim, apesar de tudo o que enfrentou, Lauryn Hill continua sendo um símbolo muito poderoso de talento e de autenticidade no meio artístico. A sua transformação física conta uma história silenciosa, mas profundamente real. A fama pode te elevar às alturas, mas ela também tem o poder de te deixar completamente exausto. Lauryn Hill não mudou apenas por causa do tempo. Ela foi moldada pelas circunstâncias, nos lembrando que até os maiores ícones carregam pesos invisíveis por trás das cortinas da música. E ele foi capaz de me contar exatamente tudo o que eu precisava saber para conseguir finalmente seguir adiante. Agora eu tenho aqui o número 3, Bobby Brown. A vida de Bobby Brown pode ser lida como um disco de grande sucesso, com uma melodia linda, mas acompanhada de letras dolorosamente pesadas. Ele já foi celebrado pelo seu sorriso brilhante, sua confiança destemida e uma energia que parecia ser imparável, vivendo no topo mais alto da pirâmide da fama. Mas o tempo e as tragédias pessoais tinham outros planos. A sua aparência nos dias de hoje reflete uma jornada moldada por batalhas internas, lutas públicas e perdas de partir o coração de qualquer um. Anos lidando abertamente com o abuso de substâncias químicas não foram um desafio apenas para a sua carreira profissional de sucesso. Esses excessos o envelheceram de forma visível, deixando o cansaço estampado em cada traço do seu rosto. Mas foram as perdas familiares que bateram com mais força. A morte trágica de sua filha, seguida logo depois pelo falecimento de sua ex-esposa, esculpiu nele uma tristeza profunda que nenhum holofote de palco conseguiria esconder. Aqueles momentos de dor o transformaram para sempre. A sua persona, que antes era tão vibrante, tornou-se mais suave, sendo substituída por uma presença muito mais silenciosa e reflexiva. Cada ruga e cada marca de expressão contam uma história de luto, de sobrevivência e de um peso emocional imenso, carregado durante muitos e muitos anos. Apesar de tudo o que passou, ele continua a se apresentar e a compartilhar a sua história de vida com o mundo. O seu rosto pode até mostrar o preço de uma vida difícil, mas ele também transparece muita resiliência. Para mim, a sua transformação não se trata de uma queda do topo da fama, mas sim sobre o que significa aguentar a pressão e conseguir sobreviver a ela. O que você pensa sobre toda essa jornada do Bobby Brown e sobre a força emocional que é necessária para continuar seguindo em frente? Deixe a sua opinião aqui nos comentários abaixo. Eu sempre fiz questão de não deixar que as pessoas vissem a mim ou ao meu número 4, o polêmico Dennis Rodman. Dennis Rodman é o tipo de pessoa que não precisa estar usando uma camisa de basquete para ser reconhecido imediatamente em qualquer lugar do planeta. Basta dar uma única olhada para o seu rosto para perceber que ele viveu várias vidas intensas em uma só. As linhas profundas, os traços faciais mais pesados e uma energia visivelmente desgastada. Isso que vemos não é apenas o processo natural de envelhecimento. Esse é o resultado direto de décadas inteiras vividas sem qualquer tipo de rede de proteção ou limites. A aparência dele hoje em dia é como uma linha do tempo viva de excessos, puro caos e uma sobrevivência bruta que parece ter sido escrita diretamente na sua própria pele. Muito antes de todo esse desgaste se tornar visível aos olhos do público, o Rodman já era mundialmente famoso por sempre testar todos os seus limites. Noites de festas alucinantes e selvagens, a perseguição constante de toda a mídia, problemas sérios com a justiça e a lei, lutas pesadas contra o vício e várias passagens repetidas por clínicas de reabilitação acabaram se tornando partes essenciais da sua própria história de vida.
Aquela mesma mentalidade de viver intensamente que um dia alimentou o seu domínio total fora das quadras, aos poucos foi sugando aquele fogo da juventude que costumava defini-lo tão bem. Com o passar do tempo, aquela máquina atlética incrível deu lugar a uma exaustão profunda, e o preço alto desse estilo de vida se tornou algo simplesmente impossível de esconder. Somente depois que tudo desmoronou é que nós voltamos ao início de tudo, quando Dennis Rodman era uma verdadeira potência da NBA, celebrado por sua defesa implacável, seus rebotes surreais e uma atitude que não conhecia o medo. Naquela época, a rebeldia dele parecia algo legal e autêntico. Hoje em dia, ela parece ter custado muito caro. Mas apesar de todos os pesares, ele ainda consegue se destacar no meio da multidão. A personalidade dele continua sendo audaciosa, crua e, sem sombra de dúvidas, o mais puro estilo Rodman de ser. A grandeza pode até aguentar a pressão, mas o corpo sempre acaba cobrando a conta final. A trajetória do Rodman nos ensina que o talento abre portas, mas o equilíbrio é o que decide como será o nosso fim. Se histórias como essa fazem você repensar o que é fama e sucesso, aproveite para se inscrever, curtir o vídeo e deixar todos os seus pensamentos aí embaixo nos comentários. Nenhum de nós sabe ao certo quantos anos realmente tem. O imperador Júlio César dizia que 365 dias por ano é o que forma um ano inteiro. Pois é. Mas antes dele nascer, como é que a gente ia saber? Número 5, Mike Tyson. O Mike Tyson, em outros tempos, parecia uma força bruta da natureza que tinha acabado de aprender a dar socos. No seu auge, ele não apenas dominava o ringue, ele aterrorizava qualquer um que estivesse ali. Com músculos densos, uma explosividade assustadora e movido por uma agressividade pura, apenas o olhar do Tyson já era capaz de encerrar uma luta antes mesmo do gongo tocar. Mas o homem que você vê hoje nos conta uma história completamente diferente. Uma história escrita muito além das cordas do ringue. À medida que os anos foram passando, a vida acabou batendo no Tyson muito mais forte do que qualquer adversário jamais conseguiu. Foram brigas na justiça, polêmicas públicas constantes, tempo de prisão e longas batalhas contra o vício que foram desgastando tanto o seu corpo quanto o seu espírito. As escolhas de vida que um dia alimentaram a sua lenda, aos poucos remodelaram a sua aparência física. Aquele físico esculpido acabou ficando mais flácido, a energia explosiva de antes se apagou, e os olhos que um dia queimavam de fúria agora carregam uma calma cansada. Isso não foi apenas o envelhecimento natural, foram as consequências, mas é preciso admitir, o Tyson nunca tentou se esconder disso. E falou abertamente sobre os seus próprios demônios, fazendo com que o antigo campeão dos pesos pesados parecesse muito mais um ser humano do que um mito inalcançável. Hoje, cada ruga e cada cicatriz narram uma história de extremos. Uma subida imparável, um colapso brutal e uma sobrevivência que foi conquistada a duras penas. Ele continua sendo um ícone, mas agora ele se move de um jeito diferente, mais silencioso, mais reflexivo e bem longe de todo aquele caos que costumava defini-lo no passado. O rosto do Mike Tyson nos faz lembrar que a grandeza sempre tem o seu preço. O poder pode até te tornar famoso, mas a sabedoria de verdade só aparece depois que a luta termina. O Júnior César disse uma vez: 365 dias por ano é um ano. Pois é. Antes dele nascer, como é que você sabe a idade que nós, número 6, Cedric the Entertainer? Depois de décadas na televisão, fazendo stand-up e em turnê sem parar, a aparência dele hoje reflete a realidade dura de trabalhar por tanto tempo sob uma pressão constante. Mudanças no peso. Um envelhecimento visível e marcas de expressão no rosto não são nenhuma surpresa para alguém que raramente saiu do centro dos holofotes. E isso não foi nada repentino ou dramático.
Foi algo gradual, consistente e, de certa forma, merecido pelo esforço. A indústria do entretenimento nunca desacelera, e o Cedric também nunca parou por nada. Foram anos de agendas de filmagens apertadas, viagens cansativas e o peso de todas as expectativas do público que acabaram deixando as suas marcas profundas. O rosto dele agora mostra muito mais cansaço e maturidade do que aquela vivacidade da juventude. Mas, diferente de muitas transformações de celebridades, a mudança dele parece ser muito honesta. Sem procedimentos extremos ou tentativas de se reinventar, é apenas o tempo fazendo o seu trabalho natural. O que realmente importa é aquilo que permaneceu exatamente igual. O humor dele ainda funciona perfeitamente. A presença dele ainda cria conexão. O sorriso continua lá mesmo que agora esteja cercado por muito mais marcas de expressão e rugas. A transformação do Cedric passa uma mensagem muito simples. A longevidade traz um custo visível para todos, mas isso não anula em nada a sua relevância artística. Ele não ficou perseguindo a juventude perdida. Ele continuou trabalhando duro. Sua aparência pode até ter mudado, mas a sua energia continua cativando plateias por onde passa. As transformações no visual dele servem como um lembrete para os fãs de todos os anos alegres que ele proporcionou, enquanto continua criando novas memórias e tirando risadas do seu público fiel. Eu gostaria muito que todo mundo que está ouvindo, se vocês puderem por um instante apenas parem até mesmo com as fotos, por favor. Muito obrigado. Número 7. Stevie Wonder. O Stevie Wonder é uma lenda viva do nosso tempo, mas até mesmo as maiores lendas não são imunes à passagem implacável do tempo. Conhecido no mundo inteiro pelo seu gênio musical extraordinário e pela capacidade de transcender gêneros, o Stevie construiu uma carreira que parecia ser quase intocável. No entanto, hoje as mudanças visíveis na sua aparência lembram aos fãs que a grandeza não impede ninguém de envelhecer. Ela simplesmente faz a pessoa envelhecer de um jeito diferente. Com o passar dos anos, o tempo claramente deixou as suas marcas registradas. As rugas ficaram mais profundas, a sua postura se tornou mais curvada, e o seu rosto reflete uma vida que exigiu absolutamente tudo dele. Além do envelhecimento natural, a longa batalha do Stevie contra a cegueira trouxe uma camada extra de desgaste físico e emocional. Viver com uma deficiência e, ao mesmo tempo, manter uma rotina intensa de apresentações, fazendo turnês mundiais por décadas a fio e cumprindo tantos compromissos pessoais pesados, colocou uma pressão gigantesca, tanto no seu corpo físico quanto na sua saúde geral. O desgaste físico de ensaios intermináveis, shows e viagens constantes foi se acumulando lentamente ao longo de toda a sua jornada artística de sucesso. Foram horas exaustivas de ensaio, muitos anos na estrada e aquela necessidade constante de se manter relevante em uma indústria que não para de mudar, o que acabou acelerando bastante o seu processo de envelhecimento. Hoje, o rosto dele carrega as marcas profundas, tanto de suas grandes vitórias quanto de suas lutas internas mais difíceis. É um sucesso que foi conquistado do jeito mais difícil, com muito suor e dedicação. Mesmo assim, absolutamente nada em sua aparência atual consegue apagar ou diminuir o impacto gigantesco que ele deixou no mundo. Apesar de todas as oscilações na sua saúde e dos sinais visíveis da idade avançada, a influência de Stevie Wonder na história da música continua sendo algo totalmente inquestionável. Essa transformação dele nos passa uma mensagem muito poderosa e real. O talento pode até impressionar e encantar as pessoas, mas o que define o legado de um artista é a sua capacidade de resistir ao tempo. Fique no Arizona, eu quero o meu novo contrato. Me mostre o dinheiro. No número 8 temos o ator Cuba Gooding Jr. Houve um tempo em que Cuba Gooding Jr. era considerado o verdadeiro garoto de ouro de toda Hollywood. Logo após o seu papel marcante no filme Jerry Maguire,
Aquele seu charme juvenil, o sorriso sempre brilhante e um carisma que parecia não exigir esforço, fizeram dele o favorito dos fãs quase do dia para a meia-noite. Naquela época, o rosto dele transbordava uma energia incrível e muitas promessas de futuro. Mas se avançarmos para os dias de hoje, a diferença é tão grande que se torna impossível de ignorar ou de fingir que ele não mudou radicalmente. Todos esses anos vivendo sob o brilho intenso dos holofotes foram reescrevendo a sua aparência bem devagar. O estresse de tentar manter a fama em uma indústria que é brutalmente competitiva começou a aparecer de forma clara. No entanto, a mudança mais drástica e real aconteceu quando ele se viu envolvido em sérios problemas judiciais de grande repercussão. Diversas acusações de má conduta sexual dominaram as manchetes dos jornais, arrastando a sua vida pessoal para um escrutínio mediático que simplesmente não parava nunca. Esse tipo de pressão emocional não fica invisível por muito tempo. Esse peso acaba se instalando no rosto da pessoa. Surgem linhas de expressão mais profundas, olhos com um aspecto cansado e uma aparência geral de exaustão que parece muito mais pesada do que apenas o peso da idade cronológica. As batalhas na justiça não destruíram apenas a sua reputação diante do público. Elas também acabaram cobrando um preço muito alto da sua saúde e da sua estabilidade pessoal. Quando comparamos com aquele astro de rosto jovem e fresco que o público tanto adorava e admirava no passado, a mudança é chocante. Hoje em dia, o Cuba Gooding Jr. parece muito mais velho, desgastado pela vida e visivelmente sobrecarregado. Essa transformação dele reflete muito mais do que apenas a contagem dos anos passando. É o reflexo puro do estresse, da incerteza constante e do custo emocional de ter que enfrentar o julgamento do público todos os dias. A aparência atual do ator revela uma verdade bem dura de encarar. A fama pode até abrir portas de forma muito rápida, mas as controvérsias e os escândalos podem envelhecer você de um jeito ainda mais veloz e cruel. Eu gostaria de agradecer muito à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood por me reconhecer desta maneira tão especial. No número 9, temos a icônica Debbie Allen. Debbie Allen é a própria definição de como ter longevidade na carreira do jeito certo. Ela é bailarina, atriz, coreógrafa e uma força criativa inigualável. Ela não apenas participou da indústria do entretenimento. Ela foi uma das mentes brilhantes que ajudou a moldar e a definir esse mercado por dentro. Por várias décadas, ela se manteve na linha de frente das artes, servindo de inspiração para várias gerações, com a sua disciplina rigorosa, visão artística e uma ética de trabalho que nunca descansa. E como acontece com qualquer pessoa que viveu esse tipo de vida intensa e dedicada sob os holofotes, o tempo acabou deixando as suas marcas visíveis nela também. Os sinais do envelhecimento no rosto de Debbie Allen não são fruto de excessos ou de escândalos polêmicos. Eles são o resultado direto de muito esforço, paixão e dedicação. Anos de um trabalho fisicamente muito exaustivo, ensaios que pareciam não ter fim, sessões de coreografia intensas e dias longos de produção deixaram um desgaste natural na sua aparência física. Sua pele amadureceu, seus traços ficaram mais suaves com o tempo. E o seu rosto hoje reflete uma carreira inteira, construída sobre o movimento, a precisão técnica e muita alma. Quando o seu próprio corpo é a sua ferramenta principal de trabalho, cada ano de dedicação profunda deixa uma evidência clara. Mas o que torna a transformação dela tão diferente é o seguinte: o envelhecimento nunca conseguiu diminuir a sua influência. Na verdade, se pararmos para analisar isso, só a tornou uma figura ainda mais forte e respeitada no meio artístico. Enquanto a sua aparência física mudava com o tempo, a sua autoridade, a sua criatividade e o seu impacto no mundo só continuavam a crescer e a se espalhar. Debbie Allen continua sendo uma lenda viva, não só na frente das câmeras, mas principalmente nos bastidores, guiando, ensinando e construindo o futuro para outros jovens artistas.
A história dela prova que envelhecer não significa perder o brilho. Às vezes, envelhecer significa se tornar alguém simplesmente inegável e eterno para a cultura. Se você gosta de conhecer as histórias reais por trás dessas carreiras icônicas, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e ficar ligado para acompanhar mais transformações impactantes como estas. Ele ainda manda muito bem e entende o que eu quero dizer. Mas tem gente por aí, só porque ele já tem 60 anos, que fica de conversinha fiada dizendo pá, 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 pá. No número 10 temos o Damon Wayans. O Damon pode até não ser o nome mais polêmico de toda Hollywood, mas não deixe que esse fato engane você nem por um segundo. A vida dele por trás de todas aquelas risadas e piadas geniais não foi exatamente um mar de rosas ou algo fácil de lidar o tempo todo. Por décadas, ele foi uma das maiores potências do mundo da comédia, ajudando a revolucionar a televisão e o cinema com um estilo que era fresco, corajoso e muito à frente do seu tempo. No entanto, enquanto o seu senso de humor permanecia afiado como uma navalha, a pressão constante da indústria, silenciosamente, fazia o seu trabalho de desgaste. Manter uma imagem pública impecável em um meio que nunca relaxa acaba cobrando um preço bem alto. Você não pode voar, simplesmente não pode. Ao longo dos anos, as lutas pessoais e os altos e baixos naturais que a vida traz para todos nós foram aparecendo aos poucos na aparência física do Damon. As variações no peso tiveram um papel bem perceptível nesse processo, alterando o seu visual geral, ao lado daqueles efeitos que são absolutamente inevitáveis com o avanço da idade. O rosto dele ficou mais suave, o seu corpo mudou, e aquele aspecto juvenil que os fãs tanto conheciam evoluiu para algo muito mais maduro e experiente. Mesmo assim, essa mudança não indica um declínio na carreira. Na verdade, isso indica sobrevivência. Apesar de todas as mudanças visíveis no seu corpo e rosto, Damon Wayans continua sendo uma figura extremamente respeitada e influente na comédia. O legado dele não foi construído sobre a ideia fútil de parecer jovem para sempre, mas sim sobre criar obras, piadas e personagens que duram através do tempo. No fim das contas, a aparência dele reflete um homem que viveu de verdade, que se adaptou e que conseguiu se manter relevante em 2026. É a prova de que na comédia o impacto importa muito mais do que o espelho. Você está orgulhoso de si mesmo. A culpa é toda sua. Se eu tivesse que esconder quem eu realmente era, eu nunca teria sido pego desse jeito. Então quem é você afinal? Eu sinto como se estivesse no próprio inferno. Número 11. O 50 Cent. A vida do 50 Cent nunca seguiu uma linha reta e previsível. Na verdade, ela tem sido uma verdadeira montanha-russa, construída e lançada a toda velocidade. Desde a sua ascensão explosiva com o álbum Fique Rico ou Morra Tentando, até a sua transição para o mundo da atuação e grandes empreendimentos comerciais, o sucesso dele chegou de forma muito rápida, barulhenta e avassaladora. Mas é claro que junto com todo esse sucesso estrondoso, veio também uma pressão constante e implacável que nunca dava um segundo de descanso para ele. As brigas públicas pesadas, os diversos problemas judiciais e as batalhas incessantes para proteger sua imagem transformaram a fama em uma luta de tempo integral e muito desgastante. Os anos que ele passou sob os holofotes intensos da mídia não apenas moldaram sua carreira, mas também redesenharam completamente a sua aparência física, fazendo com que aquele traço jovem e afiado se suavizasse com o tempo. O rosto dele agora mostra muito mais o desgaste natural e o impacto físico do estresse, da sobrevivência e da ambição implacável tornou-se visível para todos. Isso não foi apenas envelhecimento, foi o acúmulo de uma vida vivida no limite. Cada nova polêmica, cada processo na justiça e cada embate público adicionaram um peso emocional e físico que nenhuma rotina pesada de academia ou dieta conseguiria apagar por completo. Ainda assim, o 50 Cent nunca desapareceu do mapa. Ele soube se adaptar muito bem.
Enquanto o seu visual mudava drasticamente, a sua mentalidade permanecia impiedosa, focada e totalmente estratégica. Ele transformou cada um dos seus contratempos em uma nova estratégia de mestre e converteu toda aquela pressão externa em motivação pura. A lição que tiramos da história dele é extremamente clara e direta. O sucesso, quando não vem acompanhado de equilíbrio, sempre acaba deixando uma marca profunda no ser humano. A fama pode até construir poder, mas o conflito constante te envelhece muito mais rápido do que os próprios anos que passam. O 50 Cent prova para todos nós que sobreviver não tem a ver com sair ileso ou intocado das batalhas. Tem a ver com continuar de pé, mesmo quando o custo de tudo isso fica estampado claramente no seu rosto. E aqui está o resultado final disso tudo. Uma prova viva e inegável de que o tempo continua invicto e soberano, mesmo no mundo glamuroso e brilhante de Hollywood. De lendas que um dia dominaram completamente os holofotes, a rostos que agora contam histórias de vida bem diferentes, essas transformações brutais nos lembram que a fama sempre cobra o seu preço. E ele costuma ser alto. Algumas dessas mudanças nos deixaram em choque total. Outras nos fizeram rir. E várias outras nos forçaram a parar por um momento para refletir sobre as nossas próprias escolhas e prioridades. Por trás de todo esse glamour e dos tapetes vermelhos, existem vidas reais, lutas pesadas e consequências que não podem ser evitadas. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Deixe um comentário abaixo com as suas opiniões sinceras. Clique no botão de gostei, compartilhe com quem você conhece e não se esqueça de se inscrever para acompanhar muito mais histórias selvagens e surpreendentes sobre o mundo das celebridades que estão por vir para você.